Gravando. Vamos lá. Então, o ciclo da água mostra todas as etapas como a água ela se desloca, se acumula dentro da natureza. Muito simples de entender, muito fácil de entender, ok? Vamos lá. Como é um ciclo, então você não tem como dizer qual é a primeira parte, qual é a segunda parte e tal. No desenho que o livro de vocês traz, e geralmente a gente começa dessa forma, certo? A gente usa a primeira etapa é a evaporação, ok? Então, o que seria isso? A água em seu estado líquido, ao receber energia solar, a água aquece e começa a evaporar, ok? É bom lembrar, e aí é nisso que o aluno tem que se ligar, nesses detalhes, que não só as massas líquidas, como os lagos, os rios e os oceanos e mares, não são apenas eles que liberam água para a atmosfera, certo? O solo também, que contém água e é aquecido pela energia solar, libera água na atmosfera. Os vegetais, os seres vivos de um modo geral, inclusive a gente, e os vegetais também colocamos água para a atmosfera, liberamos água para a atmosfera, certo? De que forma, professor? Na transpiração, certo? As plantas, principalmente, as grandes massas de vegetação que nós temos no mundo, como a Amazônia, por exemplo, a gente tem uma liberação de água muito grande por essas massas florestais. Então, além da evaporação, nós temos a transpiração dos vegetais, principalmente dos vegetais. Por isso que é comum, quando você for estudar ciclo da água, você vê esse termo aqui, ó, evapotranspiração. Coloquei aí para vocês anotarem, ok? Evapotranspiração, ou seja, essa fase 1, que aí no livro de vocês diz, a água é aquecida pelo sol, fica em estado gasoso e vai para as porções mais elevadas da atmosfera. Beleza, está correto, não está errado. Porém, está faltando aí que essa liberação de vapor, ela não se dá apenas pelo aquecimento da água, se dá também pela transpiração, principalmente dos vegetais, ok? Então não é um erro, é uma falta de informação que a gente tem aí, beleza? Então aí nós temos o primeiro ponto do ciclo da água, que é a evaporação e a transpiração. No segundo ponto, certo? Nas camadas mais altas, vocês vão ver isso estão vendo isso com a professora Renata, minha, 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 minha pareia da geografia aí, certo? Que quanto mais alto, mais frio. Vocês vão observar isso. A altitude faz a temperatura diminuir. Por isso que a região de Bananeiras, de Solânia, por exemplo, Dona Inês, eles possuem uma temperatura menor do que aqui na região litorânea, por causa da altitude. Essas cidades se encontram aí próximo dos 700 metros acima do nível do mar, ok? Então, como esse resfriamento, certo, ocorre a formação das nuvens. Então, agora eu tenho nuvens carregadas de água, ok? Quando essas nuvens elas encontrarem condições propícias de umidade, temperatura e pressão, vai ocorrer, certo? A próxima etapa do ciclo da água, que é a precipitação. Porém, eu tenho mais um complemento a fazer em relação ao desenho que tem no livro de vocês. O livro de vocês mostra a precipitação em forma de chuva. Então, eles colocam precipitação em forma de chuva, ok? Porém, a precipitação ela ocorre de
três formas e não só com chuva. O termo precipitar, nesse momento, tem um sentido de cair. Está precipitando, está caindo. Porém, a água ela não volta apenas na condição de chuva. Eu também tenho em alguns lugares do mundo, principalmente as regiões mais frias, precipitação em forma de neve e precipitação em forma de granizo, certo? Ou seja, ocorre precipitação de forma sólida também. Então, a precipitação ela é chuva, que seria precipitação líquida, certo? As chuvas, neve e granizo, ok? Cuidado para não confundir com granito. Granito ela já é uma rocha lá, certo? Metamórfica e tal. É bem parecido o nome, mas não é. É o granizo, é a chuva de gelo, como alguns costumam dizer, né? Então, aí no gráfico do material, ele traz apenas a precipitação. Ele diz, ó, a água é precipitada por meio das chuvas. Não, a água é precipitada por meio das chuvas, de neve e de granizo, ok? Então, se liguem nisso aí. Depois da precipitação, certo? A água ela vai se acumular. A gente tem a fase aí que é a acumulação. O que seria essa acumulação? A água ela vai para os seus reservatórios, para os rios, para os mares, para os lagos, para o solo, vai infiltrar no solo e formar os lençóis freáticos, o aquífero, ou seja, a água ela vai se alojar, ela vai para algum lugar, ok? O que seria a próxima fase. Depois disso, o que é que ocorre? A água está ali acumulada. Começa de novo o aquecimento da água, formação das nuvens, precipitação, a acumulação. Então fica em forma de ciclo. A água fica o tempo todo mudando de estado físico, certo? Do líquido para o gasoso na evaporação, com a ajuda da transpiração. Depois ela sai do gasoso para o líquido, certo? Que é a condensação, certo? E depois ocorre a precipitação líquida, no caso das chuvas, e sólida, neve ou granizo. A água se armazena, certo? Em seus reservatórios e depois é aquecida novamente ou é transpirada novamente. Começa todo o ciclo. Então, o ciclo da água faz com que todas as esferas participem, certo? A atmosfera, certo? Os solos, né, que é a litosfera, as formas de vida, né, que é a biosfera, certo? Ou seja, todas a hidrosfera, no caso também a água, ou seja, todas as esferas, certo? Solo, ar e água, além da biosfera, que é a soma das três, é um conjunto que dá condição para formar vida, tudo isso participa do ciclo da água. Vocês vão pegar questões sobre o ciclo da água, por exemplo, que diz que os solos não participam do ciclo da água. Isso é muito comum em questão, certo, Luísa, que gosta de perguntar como é que as coisas caem nas questões, e isso é bom, esse tipo de pergunta. Ele vai perguntar a você como funciona o ciclo da água, vai dar um desenho para você interpretar alguma dessas fases, tá entendendo? E até colocar algumas coisas, como, por exemplo, dizer que os solos não participam. Aí você pensa na água, pensa no solo, pensa na evaporação e diz, o solo não participa. Participa sim, a água que fica no solo, ela é evaporada. A água infiltra no solo, vai dar origem aos lençóis freáticos, né, os aquíferos, que vão dar origem à nascente dos rios, que vai voltar de novo para a natureza. Ou seja, tudo isso participa do ciclo da água, certo? Todas as esferas naturais, ok? Então,
façam uma leitura, né? Pesquisem mais além do livro de vocês, digitem lá na internet ciclo da água, façam uma leitura, que é muito importante para o Enem e para a resolução de alguma questão. Aí vem outra coisa também que a galera pergunta muito, professor, tem como o ciclo da água ser alterado? Tem. Ações antrópicas, ou seja, atividades provocadas, produzidas pelo homem, podem, em uma região, fazer uma alteração nesse ciclo da água. Nós estamos passando por isso no momento, em vários lugares do mundo, certo? Claro que tem a questão do aquecimento global também. Mas, por exemplo, quando eu coloco para vocês que a vegetação participa do ciclo da água, se eu desmato em uma determinada região, eu diminuo a quantidade de água que eu jogo na atmosfera. Porque as plantas elas liberam água para a atmosfera. Então, o desmatamento provoca alteração no ciclo da água. Se eu construo uma barragem, uma hidrelétrica, por exemplo, que eu vou acumular a água do rio naquele espaço, vou represar a água, vou barrar a água, por isso que o nome é represa ou barragem, certo? Então, toda aquela água que vai ficar armazenada ali não vai dar sequência natural ao rio, aquilo vai provocar uma alteração naqueles lugares onde o rio vai estar com menos água e vai também provocar uma alteração na região da barragem onde se tem muita água. Então, o homem pode fazer com que o ciclo da água ele seja alterado a partir desses processos de devastação, a partir desses processos de problemáticas ambientais. Aí também, outra questão que é comum vir de vocês, né, alunos da primeira série, professor, eu li uma reportagem, eu assisti um documentário, tal, etc., e vi falar que em alguns lugares do mundo os homens usam uma máquina de chuva. O que danado é isso? Na verdade é o seguinte, não existe uma máquina de fazer chover. Não tem como. Isso aí seria uma coisa espetacular. Você iria levar esse equipamento para áreas secas, aqui no semiárido, por exemplo, no Brasil, e provocar chuva. Não é bem isso. O que ocorre é o seguinte, quando as nuvens elas recebem esse vapor d'água e elas estão carregadíssimas de água, elas vão se deslocar pelas correntes de vento. Por exemplo, ocorre evaporação lá no oceano. As nuvens recebem esse vapor d'água. Essas nuvens, às vezes, elas se deslocam por centenas de quilômetros até encontrar condições propícias de chuva. Por exemplo, aí na região de vocês, a média de 120, 130 quilômetros aqui do litoral, às vezes, e muitas vezes, no caso, a evaporação de água que ocorre aqui no oceano, as nuvens carregadas de água daqui, além da evaporação dos manguezais, da mata, evaporação não, perdão, transpiração da Mata Atlântica e dos manguezais, por exemplo, vai fazer com que chova aí na região de vocês. Então, o que é que alguns cientistas desenvolveram e eles fazem isso em algumas regiões? Eles identificam essas nuvens carregadas de água, lançam um balão meteorológico, um balãozinho mesmo, com sensores que eles detectam a temperatura, a umidade, tudo isso da nuvem. E aí eles fazem cálculos, certo? E lançam produtos químicos nessa nuvem, para que esses produtos químicos acelerem o processo de chuva para chover naquela região, certo? Então, a questão da máquina de chuva tal, é mais ou menos isso. Na verdade, ela não provoca chuva, ela acelera aquelas condições naturais que a nuvem está buscando para poder chover. E aí, no lugar de chover, vamos fazer um exemplo aqui, né? Criar aqui um espaço-tempo. A nuvem ela sai daqui do litoral carregada de água. Vamos supor que ela só vai encontrar condições para chuva em Bananeiras. Aí no meio do caminho, o cara lança esses produtos, ela vai chover em Sapé, por exemplo, em Guarabira, certo? Para atender a necessidade deles. Isso também é bom lembrar, vale salientar, que isso também provoca uma alteração no ciclo natural da água.
ok? Você não pode forçar de forma artificial, como é esse exemplo que eu citei, forçar de forma artificial as chuvas, né? A chuva ela faz parte do processo de ciclo da água e é necessário que deixe que ela ocorra naturalmente, ok? Vamos lá. Então agora a gente chega na parte seguinte, que é agora a gente vai falar dos rios, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de desenhos. Eu vou pular os rios, porque aí depois eu vou montar uns desenhos para a gente ver melhor. Então eu vou avançar lá para os lagos, ok? Vamos pular rios, porque aí só falando não dá para vocês se ligarem não. Vamos lá para a página 712. Vamos para 712, ok? Livro 1 ou 2? Oi? Livro 1 ou 2? 2. Certo, obrigado. Nada, cara. Então vamos agora para os lagos, né? Então a definição de lago, primeira coisa que o cara tem que saber é o seguinte, velho. Eu colocava isso quando eu fazia. Cadê o menino? Vem aqui. Vem cá, tio. Vem dar bom dia aqui. Acordou a galera, tá vendo? O professor sofre agora primeiro do que todo mundo. Bom dia. Deixa pra galera aí. Deixalzinho aí pra galera. Vem tu agora. Ué, dá tchau. Anania é o que, Anania? São gêmeos. Não, são não. É parecido assim, mas não é gêmeo, não. Anania é Meu o que, Deus, Anania? parece muito. Anania é o quê? Baixou. Baitola, vamos lá, vamos pra lá. Menino inteligente e menino no mente, vocês sabem, né? Vamos lá. Acordaram. Aí tem que dar bom dia. Já estavam batendo aqui na porta. Atrás do celular. Vamos lá? São meus sobrinhos. Estão passando a quarentena aqui com a gente. Vamos lá, preste atenção. Então, os lagos, eles são, como a própria definição do livro de vocês colocam, depressões preenchidas por sedimento e água. Certo? Então, depressões, chegou Jonathan, vamos lá. Certo? São as áreas que são deprimidas, áreas baixas. Certo? Porém, os lagos, uma coisa que é interessante, eles podem ser de água doce ou salgada. Existem lagos de água salgada, certo? Que são preenchidos pela água do mar. O Mar Morto, por exemplo, é um grande lago. O nome é Mar Morto porque o bicho é grande pra caramba. E há muito tempo deram o nome de mar. Mas se você fizer uma análise, o Mar Morto ele é um lago gigante. Certo? Deu o celular aqui, que for, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, os lagos, eles são de água salgada ou doce, ok? Então, nós temos aqui 5 tipos de lagos, né? Tem a tabelinha aí no livro de vocês, mostrando, certo? Os 5 tipos de lagos. Então, o primeiro lago é o lago tectônico, ou seja, lembra lá quando a gente falou sobre terremotos, tá? Acho que vocês viram, foi com Renata, lá no livro 1, certo? Então, o que é que ocorre? Historicamente, a placa tectônica ela afunda, formando uma grande depressão que, com o passar do tempo, a água da chuva vai preencher com água. E aí você tem um lago de origem tectônica. O segundo tipo de lago é o lago vulcânico, ou seja, vulcões, certo? Que não entram mais em erupção, são chamados vulcões inativos, certo? Aqueles que não vão entrar mais em erupção. Por algum motivo natural, esses vulcões
eles deixaram de entrar em erupção e a sua base, né, a montanha, que é a base do vulcão, toda oca, foi preenchido com água. E você acaba tendo esses lagos vulcânicos. Ocorre muito na Cordilheira dos Andes, certo? Isso fazia, por exemplo, com que os povos pré-colombianos tivessem água quente nessa região, porque o vulcão não entra mais em erupção, mas é uma área que está muito em contato com as áreas mais profundas e mais quentes do planeta, o que faz com que ocorra o aquecimento dessa água. Você tem água quente de forma natural. Pode ser até hoje, numa ideia bem moderna, ser utilizado para a produção de energia elétrica, mas isso não é agora não, isso é lá no segundo ano. Vamos lá. Lagos residuais é o exemplo do Mar Morto, certo? Tem sua origem associada a antigos mares que secaram e formaram lagos, ok? Então, existia uma ligação entre o mar e aquela região, certo? E ocorreu uma interrupção ali, naturalmente, a questão de relevo, o que fez com que esse mar se formasse. É um mar que é um resíduo de uma área oceânica, um lago, perdão, que é um resíduo de uma área oceânica. Deixa eu ver aqui, que tem aqui a galera aqui falando, é o povo rindo ainda aqui lá dos meninos. Espirrar é uma resenha da bexiga. Mas vamos lá. Quem foi que perguntou que era gêmeo? Eu disse, não, parece, mas não é não. Foi brincando, viu, gente? Acho que foi Luísa. Luísa de Belém. Então, vamos lá. Aí nós temos agora o lago do mesmo Foi esquema. Luísa de Bananeiras, rapaz. Oxente. Foi Luísa de Bananeira, foi? É a irmã bonita de Bruna. De Bruna é feia que só a peixe, mas vamos lá. Olha, lembra que eu falei que ocorreu o rebaixamento da placa tectônica e poderia formar lagos? Existem lagos também formados em depressões, certo? Áreas muito baixas que com o passar do tempo também acumulou água, certo? E existe, aí ele coloca lagos mistos que podem misturar uma ou duas características, mas ainda está faltando, certo, o seguinte, porque o livro ele traz a formação de lagos apenas pela questão da chuva, apenas pela questão da chuva. Mas existem lagos ou lagoas, e aí a diferença entre lago e lagoa vai ser o tamanho, apenas a lagoa seria um lago pequeno. Mas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, no nosso estado vizinho, no estado das Alagoas também, recebe até esse nome por ter uma grande quantidade de lagoas. Muitas dessas lagoas são lagoas de nascente, certo? Você tem uma área baixa, mas você tem nascentes ali que acabam fazendo com que acumule água. Quem já foi nessas lagoas aí do Rio Grande do Norte, lagoa do Carcará, lagoa de Jacumã, tem várias lagoas aí no Rio Grande do Norte. Essas lagoas elas são de nascentes, ou seja, não tem nenhum rio que abastece elas. Existem nascentes naquela região que deram origem àquelas lagoas. Porém, também essas lagoas são abastecidas com água da chuva, certo? Também com água da chuva, certo? Mas existem lagos, por exemplo, como os vulcânicos, como os tectônicos, você não tem nascente, é só água de chuva, certo? E no caso dessas lagoas aqui do litoral nordestino, algumas delas são lagoas de nascente. Existem algumas nascentes ali, certo? Miguel, mas não é o carcará, a ave, não. Na verdade é a ave, né? Só que a ave deu nome a uma das lagoas lá do Rio Grande do Norte, município ali de Nísia Floresta, se não me engano, que é a Lagoa do Carcará o nome. É uma origem a ave mesmo, né? O carcará é uma ave de rapina nordestina, né? E o Miguel colocou aí o trecho de uma música aí que fala do carcará, ok? Vamos lá, temos ainda 8 minutos, ok? Próximo passo são as águas subterrâneas.
certo? As águas subterrâneas. Então, o que são as águas subterrâneas? São chamados aquíferos, né? Certo? São reservas de água formadas pelo excedente de chuvas. Para isso acontecer, nós temos que ter um tipo de rocha especial, certo? Que são rochas permeáveis, ou seja, permeável é aquilo que absorve água. Impermeável é aquilo que não absorve água, ok? Então, permeável, então, um conjunto de rochas permeáveis, certo? E o excesso de chuvas e às vezes também o desvio de algum rio faz com que algumas áreas abaixo do solo acumulem água. São as chamadas águas subterrâneas, certo? Aquíferos, também chamado de lençol freático, ok? Esses aquíferos, esses lençóis freáticos, é uma grande fonte de abastecimento de água, certo? No mundo todo as pessoas perfuram o solo, cavando os poços para poder retirar a água do aquífero, né? Às vezes até usando máquinas, né? Aquela bomba bem simples ou bombas bem mais resistentes, né? Os aquíferos, eles existem, vocês veem a distribuição aí no livro, por quase todo o planeta, né? O mundo todo existe essa formação de, de aquíferos. Aqui no Brasil, a gente vai ver isso quando chegar em hidrografia do Brasil, que a gente tem um capítulo pós esse, que é a hidrografia do Brasil. Agora a gente está na parte introdutória. Para poder entrar na parte do Brasil, a gente vai estudar dois aquíferos, né, brasileiros, são dos maiores do mundo, os dois maiores do mundo, que é o Guarani e o Alter do Chão, ok? Agora aqui a gente vai só passando ainda dentro da discussão técnica, né? Lembrando que quarta que vem a gente vai trabalhar rios, aí eu vou preparar um material, alguns desenhos, alguns slides para vocês entenderem melhor, né? Próximo passo, os oceanos, né? Ainda nesse estudo técnico introdutório aí da hidrografia, né? Então, os oceanos, eles cobrem cerca de 70% da superfície da Terra. A gente falou isso lá na primeira aula, certo? Falamos em tamanho e outras coisas, né? E é água salgada, né? Como todo mundo sabe, o livro vai trazendo essas informações, certo? E aí eu tenho um planisfério mostrando os 5 oceanos. Porém, eu vou mandar para vocês uma nova pesquisa que há uma divisão em mais oceanos, surgem novos oceanos. É uma espécie de subdivisão. Por exemplo, o Oceano Atlântico foi dividido em Atlântico Norte e Atlântico Sul. Então, essas coisas mais novas, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp essa reportagem reportagem não, um estudo sobre isso. Mas são os 5 oceanos mais a classificação mais básica, né? O Ártico, o Atlântico e o Pacífico, o Índico e o Oceano Glacial. Certo? Esses 5 são os mais, é uma primeira divisão, mas eu tenho uma subdivisão desses oceanos. E aí você tem aí um planisfério, fala sobre cada um deles, né? O que é que diferencia um do outro, né? O que é que diferencia? Duas coisas importantes a observar, certo? Nos oceanos, eles possuem temperatura da água e salinidade diferente. Existem oceanos que possuem mais sal do que outros, por exemplo. Apesar que essa questão do sal ela varia de acordo com a época do ano. No verão, a água é mais salgada, porque ocorre mais evaporação. Enfim, ok? Aí, passando aí, chega a questão dos mares, né? Falando sobre os mares, sobre quanto tempo ainda eu tenho 6 minutos, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, ainda nessa questão, agora tudo aqui eu estou precisando de desenho, viu, gente? Eu estou passando aqui para dar uma olhada, porque tudo eu vou precisar de desenho. Eu vou ter um bom trabalho produzindo desenho para vocês aí. Deixa eu ver. Pronto.
página 716 agora, certo? 716. Gugu da Catingueira. Aí tá certo. Pronto. Para concluir hoje, a gente vai falar do aumento do nível dos oceanos, ok? Aí depois eu venho para rios, para relevo marinho, eu vou precisar de desenhos, discutindo aqui com vocês, dificultaria a aprendizagem, até a questão do tempo que está pouco, eu tenho só 4 minutos. Então, lá na página 716, tem um textozinho falando sobre o aumento do nível do mar, certo? Na verdade, isso está ligado ao problema do aquecimento global que derrete as geleiras. Esse texto é de suma importância a leitura dele. É um texto bem pequenininho, ok? Então, o que é que ocorre com esse aumento das águas oceânicas? Ocorre um avanço do mar também. Isso já é notado em vários lugares do mundo. Algumas ilhas já foram cobertas completamente de água, porque aumentou o nível dos oceanos, certo? O nosso texto, ele traz um aumento de 15 metros até 2.300, certo? Então, assim, para a natureza isso é pouco tempo, para a gente é muito, claro. A gente já sente isso aqui na Paraíba, por exemplo, na região da Baía da Traição, certo? É bem comum na Baía da Traição, quem frequenta aquela região, notar que quando ocorre o período de maré cheia, a água avançar, inclusive para dentro de algumas casas que foram construídas muito próximo à faixa de areia, muito próximo à praia do mar. Então, o que é que acontece? Falei praia do mar, gente, porque vocês vão ver lá em Rios comigo que também existem praia nos rios e nos lagos, não só no mar, ok? Certo? Então, esse avanço, ele começa a provocar problemas nas cidades costeiras, algumas ilhas já desapareceram. É um texto bem curto, certo? Que vocês podem observar e fazer a leitura deles, ok? Vamos agora combinar aqui as nossas coisas, né? A parte de conteúdo de hoje é essa. Podem abrir o microfone aí, se quiserem. Presta bem atenção. Eu mandei para vocês lá em material adicional do SAI uma lista com 21 questões. Essas questões, elas são para vocês responderem, praticarem. Não é para me entregar, não é para nada. O que eu quero é que vocês respondam essas questões, certo? Eu vou terminar aqui a gravação.